A paz de Deus com todos os irmãos, eu sou o irmão Fábio e mais uma vez gostaria de falar um pouquinho das coisas de Deus. Irmãos, palavra de hoje, nesse domingo do dia 12 de outubro, glória ao nome do Senhor, está em João, capítulo 21, glória a Deus. O título diz: Jesus aparece a alguns dos discípulos junto do mar de Tibérias. Glória a Deus. Quero ler, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Bom Espírito. Glória a Deus. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dízimo, Natanael, que era da Cana de Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros dois dos seus discípulos. Glória a Deus. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Glória a Deus. Disseram eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. Naquela noite nada apanharam. Glória a Deus. E sendo já manhã, Jesus se apareceu na praia, mas os discípulos não o reconheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, glória a Deus, tendes algumas coisas para comer? E responderam: não. E ele disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. E lançaram-na, pois já não podia tirar pela multidão dos peixes. Glória a Deus. Então aquele discípulo que Jesus amava disse, glória a Deus, a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se a túnica, glória a Deus, porque estava nu, e lançou-se no mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Aleluia. Levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima do pão. E disse-lhe Jesus: trazei os peixes agora que apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes, e sendo de todos tantos que se rompeu a rede. E disse-lhe Jesus: vinde jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Glória a Deus. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, aleluia, e deu-lhes somente os peixes. Glória a Deus. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter sido ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse-lhe Jesus: Simão Pedro, filho de Jona, ama-me, pois do que estes? E respondeu o Senhor, aleluia, e respondeu, glória ao nome do Senhor, aleluia, Simão, dizendo: tu sabes que te amo, aleluia, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse-lhes respondendo: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aleluia. Então apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. E disse a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me mais que esses? Sim. Entristeceu-lhe porque dito a terceira vez, aleluia, ames, e disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Glória a Deus. Então apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. Na verdade, te digo que, quando era mais moço, te cingia a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando já fores velho, entenderás tu, aleluia, mãos a outros e cingia e te levava para onde não querias. Somente esses versos, irmãos. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Irmãos, passagem de hoje, glória ao nome do Senhor. Passagem bem conhecida, glória a Deus, do Evangelho de João. Glória a Deus. Aquele que se intitulava, aleluia, o discípulo que Jesus mais amava. Glória ao nome do Senhor. Aleluia.
E aqui estamos, aleluia, a esta passagem, glória a Deus, que o Senhor aparecia pela terceira vez aos discípulos após ter sido, aleluia, glória a Deus, que ele ascendeu dos mortos, glória ao nome do Senhor, que ele tinha se, aleluia, ressuscitado, glória ao nome do Senhor. Estavam ali, irmãos, os discípulos, aleluia, João, Pedro, glória a Deus, estavam todos juntos ali, aleluia, ainda incrédulos do que tudo que havia acontecido, glória a Deus, aleluia, amortecidos, a sua carne, glória a Deus, não conseguindo raciocinar, aleluia, tudo aquilo que eles haviam passado nos últimos anos, glória a Deus. E aí, ali, glória ao nome do Senhor, frustrados pelas coisas, aleluia, pela falta de entendimento, glória a Deus, pela falta, muitas vezes, irmãos, glória a Deus, de prestar atenção nas lições que é dada pelo Mestre, glória a Deus. E eles mais do que ninguém, porque eles estiveram com o Mestre nos últimos anos, glória a Deus, e viram todos os seus ensinamentos, os seus milagres, glória a Deus. Mas eles não entenderam, glória a Deus, que a vida deles havia mudado, glória a Deus, que o caminho deles havia mudado, glória ao nome do Senhor. E aí voltaram às velhas práticas, por quê? Glória ao nome do Senhor. Pedro, aleluia, já sendo anunciado, aleluia, que ele agora era um pescador de homens, glória ao nome do Senhor, estava perdido em suas ideias, glória ao nome do Senhor, e disse, vamos voltar a pescar. E foram pescar, glória ao nome do Senhor, e passaram a noite toda pescando, glória ao nome do Senhor, mas não pescaram nada, glória ao nome do Senhor. Irmãos, glória ao nome do Senhor, todo aquele, aleluia, que já foi salvo, todo aquele que já foi encontrado por Cristo, todo aquele, aleluia, que já foi instruído, aleluia, todo aquele que já sentiu, que já manifestou, glória ao nome do Senhor, aleluia, a glória de Deus, aleluia, se voltar às velhas práticas não vai fazer mais sentido, glória a Deus. Não vai mais dar certo, a sua vida vai parar, vai brecar. Glória a Deus, é o que acontecia com os apóstolos, com Pedro naquele momento. Glória a Deus, aleluia. Porque ele passou a noite toda, aleluia, fazendo aquilo que desde criança, de ofício ele tinha, que era ser um pescador. Mas naquele dia, nada havia pescado, glória a Deus. Porque o Senhor, aleluia, já havia lhe dado instruções. Já havia lhe dado ordens, glória ao nome do Senhor, para que, aleluia, a missão dele agora era outra, agora ele era pescador de homens, glória a Deus. E na manhã daquele dia, glória a Deus, eles cansados, aleluia, não muito longe da praia, glória a Deus, eles, aleluia, ouviram uma voz de alguém que dizia, filhinhos, glória a Deus, há alguma coisa, aleluia, de comer? Glória a Deus, aleluia. E eles responderam, não pegamos nada a noite toda. Glória a Deus. Então jogai a rede para a direita, que apanhará os peixes, glória a Deus. E assim eles o fizeram. Jogaram a rede, aleluia, para o lado direito, glória a Deus. Como se fosse um flashback, porque o Senhor já havia passado dessa maneira e mandasse que eles jogassem a rede, glória ao nome do Senhor. E assim eles fizeram, jogaram a rede, glória a Deus. E quando eles puxaram, aleluia, o barco se inclinou, glória a Deus. Tamanho peso, aleluia, da quantidade de peixes que estava na rede. Glória ao nome do Senhor. E ali João respondeu, aleluia, e falou, glória a Deus, é o Senhor, glória a Deus. E o Pedro sentiu alegria, glória a Deus, vestiu sua capa porque estava nu e pulou na água, glória a Deus. E os apóstolos levaram a embarcação até a praia porque não conseguiam erguer a rede, glória a Deus. Chegando na praia, notaram que o Senhor, glória ao nome do Senhor, já estava ali com uma fogueirinha, glória a Deus, e um peixe assando, glória a Deus. Disseram, venham, traga o resto dos peixes e vamos jantar, glória a Deus. Você está entendendo essa palavra, irmãos? Glória ao nome do Senhor. Você está entendendo que quando o Senhor, aleluia, está por trás de nós, aleluia,
nos orientando, aleluia, a nossa vida segue melhor, a nossa vida, glória a Deus, ela consegue ir para frente. Quando nós somos obedientes à sua palavra, aleluia, obedientes à sua doutrina, glória a Deus, porque o Senhor está na nossa frente, glória a Deus. Ele falou, joga a rede para a direita, jogaram, pegaram peixe, glória a Deus, agora vem jantar, glória ao nome do Senhor. E todos eles se alegraram no Senhor mais uma vez, aleluia. E ao final daquela refeição, glória ao nome do Senhor, o Senhor se virou para Pedro e falou, Simão, filho de Jonas, glória a Deus, tu me amas? Glória a Deus. E ele falou, claro, Senhor, claro que eu te amo, glória a Deus. Então apacenta os meus cordeiros, glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. E aí pela segunda vez o Senhor Jesus tornou a dizer, Simão, filho de Jonas, glória a Deus, tu me amas a mais que esses, glória a Deus. Ele falou, tu sabes que eu te amo, Senhor, glória a Deus. Então apacenta as minhas ovelhas, glória a Deus, aleluia. E pela terceira vez, glória a Deus, já deixando Pedro ali, aleluia, desconcertado, porque naquela hora, aleluia, Simão Pedro lembrou, aleluia, as 3 vezes, aleluia, que havia, glória a Deus, renegado o Senhor, glória a Deus. E o Senhor disse, Simão, filho de Jonas, glória a Deus, tu me amas? E ele disse, Senhor, glória a Deus, me perdoa, Senhor, glória a Deus, mas tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas, glória a Deus. Apacenta o meu rebanho, glória a Deus. Nessa hora o Senhor Jesus, aleluia, colocou, aleluia, mais uma vez, aleluia, Pedro, aleluia, como pedra sobre seus irmãos, glória a Deus, como liderança, como rocha firme fundada no Senhor, glória a Deus, aleluia. E nesta manhã de domingo, glória a Deus, aonde você estiver, glória a Deus, o Senhor Jesus te pergunta, vocês me amam? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. E qual será a sua resposta, aleluia, na manhã deste domingo, glória a Deus. O Senhor está esperando a resposta, glória a Deus. E se a resposta for sim, sim, Senhor, eu te amo, glória ao nome do Senhor, então, aleluia, anda debaixo da minha palavra, glória a Deus, anda debaixo dos meus conceitos, aleluia, apacenta as minhas ovelhas, glória a Deus, cuida do nosso rebanho, aleluia, glória a Deus, porque o Senhor deixou o mandamento, aleluia, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, glória a Deus. Santo é o Senhor, glória a Deus. E se nós, irmãos, glória a Deus, tivéssemos entendido, aleluia, esse mandamento do Senhor, a vida hoje estaria mais fácil, glória a Deus, porque, aleluia, uns estariam cuidando dos outros, glória a Deus, e não haveria tanta maldade, aleluia, não haveria, glória a Deus, tanta divisão, tanta guerra, tanta loucura, glória ao nome do Senhor, porque o amor de Deus reinaria na terra, aleluia, e nós estaríamos vivendo outros dias, glória a Deus, santo é o Senhor. Mas para cumprimento dessa palavra, irmãos, glória a Deus, o Senhor disse que no final, aleluia, as coisas iriam ficar, aleluia, insuportáveis, glória a Deus. Vão chegar aos limites, glória a Deus, que, aleluia, muitos e muitos procurarão a morte, mas a morte se afastará deles, glória a Deus, por desobediência ao Senhor Jesus, glória a Deus. E ali o Senhor falou, então segue-me, glória a Deus. Olhou para Pedro e disse, segue-me, glória ao nome do Senhor. E eles andando, aleluia, glória a Deus, Pedro viu que João vinha atrás e falou, e este, Senhor, o que será feito dele? Glória a Deus. O Senhor falou, que te importa, aleluia, se eu deixar ele até o dia que eu voltar? Cuida da sua vida, glória a Deus. O Senhor deu um recado aqui para cada um de nós, assim como Ele deu para Pedro, glória a Deus. Cada um tem a sua missão, glória a Deus. Cada um, aleluia, na terra tem o seu objetivo. O Senhor plantou dentro do seu coração, aleluia, aquilo que você tem de melhor,
aleluia, o Senhor quer que você reparta com alguém. Glória a Deus. Não se importe com o seu vizinho, com o seu irmão, aleluia, porque a salvação é individual, glória a Deus. Cada um tem que procurar a sua, glória a Deus, e ajudar o próximo sempre. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. E essa, meus irmãos, foi a última vez, aleluia, que o Senhor foi visto na terra. Glória a Deus. Porque logo depois dessas palavras, glória a Deus, o Senhor, aleluia, instruiu aos seus apóstolos: ide e pregai o evangelho nos quatro cantos dessa terra. Glória a Deus. E ele ainda anunciou, aleluia, que ele não nos deixaria sozinhos, que ele enviaria o seu Espírito Santo, aleluia, para que nos abraçasse. Glória ao nome do Senhor. Santo Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, palavra, aleluia, na manhã desse dia é bem clara. Glória a Deus. O Senhor torna a perguntar mais uma vez, aleluia: aonde vocês estiverem, vocês me amam? Glória a Deus. Aleluia. E bem-aventurado é aquele que sente essa palavra nessa manhã. Vai guardar no coração, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Assim como Pedro fez. Porque a partir desse momento, glória a Deus, ele entendeu, aleluia, que ele era um novo homem. Glória a Deus. Nascido debaixo do concerto do Senhor Jesus Cristo. Debaixo do seu sangue derramado na cruz. Aleluia. Ele se tornou, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Um grande líder. Aleluia. E foi contar as boas novas a todos aqueles que estavam cansados, aflitos e procurando o Senhor Jesus Cristo. Então nessa manhã, aleluia, vamos meditar nessa palavra. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E vamos colocar em primeiro lugar, em nossos planos, aleluia, o Senhor Jesus. Vamos convidá-lo, glória a Deus, para que entre dentro, aleluia, do nosso coração, do nosso pensamento, e Ele cuide de nós. Ele nos mostre o caminho para a vida eterna, glória a Deus, para que possamos viver com Ele e com seu Pai o milênio. Esta é a palavra. Deus seja louvado.